os 50 anos do golpe de Estado que instaurou a ditadura militar no Brasil, o tema desta semana recebe como convidado o jornalista e um dos coordenadores do Núcleo Piratininga de Comunicação, ex-metalúrgico e ex-preso político da ditadura, Vito Gianotti. Conheça agora um pouco mais da sua história. Oi, gente, eu sobre o golpe militar, eu não vivi o golpe porque cheguei ao Brasil exatamente 2 anos depois disto ter acontecido. Eu não vivi o golpe, mas vivi o clima de pós-golpe e as consequências do golpe. Qual era o clima do pós-golpe? Era um clima de medo. Eu trabalhava como trabalhador metalúrgico, depois no começo trabalhei como pescador de alto mar e tal, mas não tinha muita frequência, não falava com muitas pessoas. Na verdade, quando eu comecei a conversar mais com muita gente e a falar sobre a realidade da vida de cada um, foi em 68, em São Paulo, quando eu comecei a ser metalúrgico, onde fiquei 25 anos como metalúrgico. A pergunta era de muita gente, era por que a gente não resistia ao golpe, por que o golpe nos destruiu do jeito que destruiu. O sindicato meu era um sindicato que tinha tido intervenção, tinha tido, os militares caçaram a diretoria, prenderam e tal, e colocaram os palhaços lá como interventores a serviço dos patrões, a serviço da ditadura. Aí comecei a entender o que era essa ditadura e entendi muito rapidamente. Era um clima de terror, um clima de medo generalizado, pessoas sendo presas, estudantes sendo presos, manifestações sendo feitas. Em cada manifestação, em 68, havia mortos. Aqui no Rio houve 7, 8 mortos nas manifestações feitas contra a ditadura. Então o clima era clima de medo. E nós, nas fábricas, o que nós fazíamos? Havia pouquíssima gente que topava botar a cabeça para fora e falar alguma coisa, porque o clima era, quem abrisse a boca era mandado embora, era perseguido. Mesmo assim, nós começamos a nos organizar em pequenos grupinhos, por baixo dos panos, clandestinamente, evidentemente, e formamos uma oposição sindical. Era uma oposição sindical a quê? Aos dirigentes sindicais que eram interventores colocados pelos militares e aos patrões que nos exploravam, como todo patrão explora o trabalhador. E aos chefes dos chefes, que era a ditadura. Era o governo que protegia, seja os patrões, seja os pelegos que estavam como interventores nos sindicatos. E o que nós fazíamos? Nós fazíamos pequenos panfletos, pequenos jornaizinhos, escondidos, levávamos dentro do macacão para ninguém perceber, porque se um chefe, alguém na fábrica percebesse que nós estávamos com um panfleto ou outro, seríamos imediatamente mandados embora, no mínimo, e depois colocado numa lista para não ser empregado em outras fábricas, ou senão, simplesmente, os patrões entregavam para a polícia, que eram amigos íntimos, e mandavam prender muitos trabalhadores. Foi assim, várias greves que aconteceram no ano de 68, comecinho de 69, mas depois diminuiu muito. Por quê? A ditadura endureceu o jogo em 13 de dezembro de 68, com o tal ato 5. Endureceu o jogo, cassou direito de deputado, de funcionários públicos, cassou mais diretoria de sindicatos e aumentou tremendamente a repressão. Não tinha mais ato, o habeas corpus, foi implantada a censura da imprensa, qualquer mínima crítica ao governo era cortada, tal. E aí tudo endureceu e nós nas fábricas não tínhamos mais como falar quase nada. Mesmo assim, continuamos a fazer nossos jornalzinhos rodado, escondido numa escola onde tinha uma diretora que era amiga, numa igreja onde tinha um padre decente, uma freira decente, que eram amigas do povo, e procurávamos entregar esse jornaizinho para os colegas na fábrica. Eu passava o dia todo trabalhando num turno onde trabalhava e conseguia distribuir 1, 2, 3 jornaizinhos por dia, porque era perigoso. Mesmo assim, continuamos a fazer esse trabalho, nos organizávamos e um belo de um dia, me lembro, em 70,
foi preso um monte de amigos nossos, inclusive eu, era o exército que me prendeu na fábrica que eu trabalhava, na saída, levaram lá no Doicode, na Operação Bandeirante, que era financiada pela Fiesp, pelos patrões, absolutamente integrado com a ditadura. Tá bom, essa foi a primeira prisão, tá, fiquei pouco tempo lá. Depois nós saímos, continuamos a fazer trabalho clandestino, tentando organizar os trabalhadores na luta por salário, por melhores condições. Em 74 fomos presos em mais ou menos 70 metalúrgicos, no DOPS, na Polícia Civil. O grande torturador, o assassino principal de lá, era um tal de Fleury, um bandido, mas que foi muito bem aceito pela ditadura. E esse bandido nos prendeu e torturou lá durante vários dias. Fiquei meses preso lá. E como muitos outros que não só ficaram presos, que foram mortos, foram assassinados ou sumiram, desapareceram. Aqui estamos no Rio, ao lado onde desapareceu o Rubens Paiva, um deputado comunista que foi esquartejado, despedaçado, enterrado, desenterrado, até que sumiu o corpo dele. Agora se sabe, nesses 50 anos de ditadura, depois de 50 anos de espera, a família soube que ele foi enterrado em tal lugar, tal outro, tudo isso. Como ele foi dezenas, centenas de presos políticos, presos e torturados por quê? Queriam lutar contra a ditadura. Para que veio essa ditadura? E encerro minha experiência sobre essa síntese. Essa ditadura não caiu do céu. Veio para garantir aos empresários lucros astronômicos livres e tranquilos, para garantir que os trabalhadores ficassem quietos, reprimidos, que não fizessem greve, para garantir que os camponeses não reivindicassem reforma agrária, que era um direito mínimo, e para garantir que os estudantes calassem a boca, só pensassem em estudar, em se formar, sem pensar num projeto de país, de Brasil. A ditadura veio para isso, se manteve 21 anos, provocou um monte de desgraças, mas durante 50 anos quase não se falou disso. Se começou a falar agora, o ano passado, 2 anos atrás, quando começou a Comissão da Verdade a remexer nessas histórias, aí começou hoje a ser pauta, a ser assunto da sociedade civil, o que aconteceu. Não conseguimos punir ninguém, todos os torturadores, quartejadores, assassinos, matadores que a ditadura teve, estão todos tranquilos, felizes, aposentados, uma vida de príncipe, não estão nem aí. Ninguém foi punido no Brasil. Exigimos que a justiça se faça, que sejam punidos, no mínimo, que reconheçam e peçam perdão ao povo brasileiro do que eles fizeram.